Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós vamos gravar hoje então uma aula tendo por material de apoio os slides do capítulo 1 do livro Química, a Ciência Central, nona edição, né? Os autores são Brown, LeMay, etc. Tem outros autores nas edições mais recentes, né? E o conjunto de slides aqui foi produzido pelo David White, tá certo? E esse capítulo 1, no caso, é dedicado a um introdutório, né? Meio que uma revisão até certo ponto do ensino médio, qualquer coisa assim, né? Tópicos abordados já no ensino médio, tratando de matéria, né? Introdução à constituição da matéria, medidas, unidades de medida e por aí vai. Enfim, um grande apanhado, né, de alguns elementos, de alguns conhecimentos necessários para darmos sequência então no nosso curso de Química Geral, né? Bom, atualmente nós temos já uma perspectiva molecular da química, né? Matéria é o material físico do universo, enfim, tudo aquilo, né, que possui massa, ocupa lugar no espaço, etc. Né? Em nível microscópico, a matéria é constituída por átomos e moléculas, né? Enfim, e estudar os átomos, as moléculas sobretudo, né? Os átomos também nos interessam, as suas propriedades, porque afinal os átomos vão unir-se para formar ligações químicas, né? Constituindo as moléculas. Então, certas propriedades dos átomos também nos interessam, né? Embora, via de regra, a química não se interesse aí pela química do núcleo do átomo, a não ser no caso da radioquímica, da química radiológica e por aí vai. E nós representamos, né, as diferentes moléculas utilizando fórmulas químicas, né? Aí no caso nós temos, né, uma fórmula estrutural feita com aqueles modelinhos, né, de bolas, né, para diferentes substâncias, né? Oxigênio, água, etanol, etileno glicol, aspirina, etc. Enfim, normalmente é uma convenção de cores, né? Vermelho é oxigênio, hidrogênio é branco, carbono é preto ou um cinza escuro, enfim, mas isso é convenção, né? Importante no modelo você compreender, né, quais são os átomos que estão sendo representados. E cada um desses átomos está envolvido, né, por uma eletrosfera, por uma nuvem eletrônica, né? Bom, por que estudar química? Né? A pergunta, entendo eu, retórica. Né? Quer dizer, tudo que o mundo no qual nós vivemos é constituído de substâncias químicas, né? A começar pelo nosso próprio corpo, né? Enfim, a água que nós ingerimos todos os dias, né? Comida que nós comemos, o combustível que colocamos no nosso carro, materiais diversos, né, que são utilizados para fazer móveis, para fazer, enfim, itens diversos, né, para fazer os computadores, né? Enfim, tudo envolve compostos químicos, substâncias químicas. Então, estudar a química, em última análise, ou em primeira análise, se assim quisermos, é estudar, na verdade, a natureza que nos cerca, né? E as diversas transformações da matéria que acontecem o tempo todo, inclusive nos nossos corpos, né? Bom, estados da matéria, né, normalmente são divididos em sólido, líquido, gasoso, né? Enfim, você pode falar de um quarto estado, que seria o plasma, matéria ionizada, né? Mas enfim, a química vai lidar normalmente com substâncias no estado sólido, líquido ou gasoso, né? O estado de agregação, né, se é sólido, se é líquido ou se é gasoso, ou se de repente estão em solução, né? Eu posso dissolver um sólido em água, por exemplo, ou em algum outro solvente, ter a espécie em solução, né? Muito comum em química reações ou envolvendo gases ou, mais comum ainda, envolvendo substâncias que estão dissolvidas, né? Substâncias que estão em solução. Você tem também a chamada química do estado sólido, em que você reaciona, né, normalmente aplicando temperaturas elevadas, substâncias que estão no estado sólido, né? Bom, aquela distinção clássica, né, que a gente faz desde o ensino médio, na verdade desde a introdução à química e física ali na nona série do ensino fundamental, né, que seriam substâncias puras e o que seriam misturas, né? No caso das substâncias químicas puras, né, você vai ter átomos aí de um único elemento químico, né? As moléculas podem constituir de átomos de mais de um elemento, mas aí não, de qualquer forma você tem uma substância que não é ainda uma mistura, é uma substância, né? Sacarose tem mais do que um elemento químico na sua composição, né? Mas não é uma mistura. Quando se fala em mistura, é você ter realmente substâncias químicas diferentes misturadas, né? E aí depois vem aquelas técnicas de separação de misturas, né? Por aí vai. Aí, como exemplo, né, de substância pura, átomos de um elemento, no caso, enfim, um elemento qualquer, né? Moléculas, né? Moléculas de uma substância composta, e ali na extrema direita, aí sim você tem uma mistura, né? Você tem átomos de um determinado elemento com moléculas de um outro elemento e com
moléculas ainda de um outro determinado composto. Quer dizer, você tem substâncias químicas diferentes misturadas, é isso que é mistura. Né? Enfim, diferente de uma substância composta. Né? Bom, substâncias puras, misturas. Né? Misturas homogêneas, heterogêneas, etc. Se a matéria homogênea não pode ser separada por meios físicos, então ela é uma substância pura. Né? O fato de você ter mais de um elemento químico não quer dizer que é uma mistura. Né? Mas, enfim, normalmente o contexto deixa bastante claro. Né? Uma substância pura é uma substância que tem uma constituição química definida. Uma mistura é a mistura de mais de uma substância química. Né? Essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, bem entendido. Né? Você pode falar em mistura heterogênea em nível macroscópico, né? Por exemplo, sei lá, óleo não se mistura com água. Eu consigo ver claramente que, né, eu tenho uma interface ali separando o óleo da água, isso é uma mistura heterogênea. As misturas homogêneas, e aí já estaríamos a falar em termos de escala, né, atômica e molecular, nos interessam, por exemplo, no caso das soluções, né, que são típicas misturas homogêneas. Né? O slide está um pouquinho desatualizado, tá certo? Existem 114 elementos conhecidos, atualmente na verdade são 118. Né? Recomendo, né, quem quiser dar um pulo no site da IUPAC, né, a Associação Internacional de Química Pura e Aplicada, e verificar lá a tabela. São 118 elementos, né? Inclusive já todos com nomes, etc. e tal. Mas enfim, um elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico, né? O número de prótons no núcleo. Né? E aí, só para dar uma ideia, né, da composição, por exemplo, da crosta terrestre e do corpo humano, né? Os elementos presentes em maior quantidade, parece com porcentagem em massa. Né? Mas enfim, para fins de ilustração, né? Sabemos que os elementos que estão na crosta terrestre, enfim, né, grande parte deles terminam sendo extraídos, né, minerados, né, para serem depois trabalhados seus compostos, isolados os elementos e a partir daí se manipular, né, esses elementos para se poder preparar os mais diversos compostos, enfim. Né, a atividade mineradora é intensa. No caso aí do corpo humano, os elementos presentes em maior quantidade, embora os elementos traço, né, aqueles presentes em menor quantidade, micronutrientes e tal, são de vital importância. Mas enfim, cada elemento químico é diferenciado por um símbolo, né? A primeira letra maiúscula, se houver uma segunda ela é minúscula, muitos deles estão com seus nomes ali em latim, né? Ou, enfim, a escolha para denominar o elemento é a partir do seu nome em latim, né? E essa coisa de denominar o elemento pelo seu nome em latim, usar uma letra maiúscula, se necessário uma minúscula para representar, né, cada elemento, etc. É uma proposta de Berzelius, tá certo? Quem quiser pode dar um pulo no canal História das Ciências, aqui no YouTube, e dar uma olhadinha lá, tem um vídeo sobre Berzelius, tá certo? E suas contribuições para a química. Bom, a maioria dos elementos, né, interagem, né, para formar compostos, formam ligações químicas, né, para formar compostos. Né? Os elementos químicos se combinam produzindo uma infinidade, né, de substâncias químicas, de compostos químicos diferentes. Né? E sabemos que esses elementos se combinam para formar compostos seguindo aí, né, a chamada lei das proporções definidas. Por exemplo, na água, né, é sempre um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio, ou em 1 mol de moléculas de água, 1 mol de átomo de oxigênio para 2 mols de átomo de hidrogênio, como seja. Né? Uma determinada substância química tem os seus elementos, são sempre os mesmos e combinados sempre numa mesma proporção. Né? E aí vai se falar um pouquinho aí sobre a decomposição, né, das substâncias químicas, etc. Né? Substâncias puras não podem ser decompostas, né, porque são elementos, mas ele está confundindo um pouco elemento com substância química pura. Né? Enfim. A água é uma substância química, né? Mas pode ser decomposta. Né? Tá misturando um pouquinho a diferenciação entre substâncias simples e compostas, mas enfim, né? O contexto deixa claro. Né? Evidentemente, se eu tenho um composto que é formado por elementos de um único elemento, né? Que são formados substâncias formadas por um único elemento químico, não tenho como separar os seus elementos, né? Porque são, na verdade, o mesmo elemento. Bom, substâncias heterogêneas não são totalmente uniformes, né? As homogêneas são totalmente uniformes, e as misturas homogêneas são chamadas soluções, etc. Enfim, é aquela diferenciação meio de colégio, meio, né, e tal.
Acho meio ociosa esse tipo de diferenciação, esse tipo de classificação, mas enfim, o autor optou por fazer, né, essa parte introdutória. O contexto deixa sempre claro, né, quando você está lidando com uma substância química pura ou quando você está lidando com uma mistura. Né? Se a substância química for composta por átomos de mais de um elemento, em princípio ela pode ser decomposta. Né? A água eu posso separar em hidrogênio e oxigênio. Né? Uma substância composta por átomos de carbono, sei lá, sacarose, eu posso calcinar, né? Liberar CO2, liberar água e ficar com um resíduo de carbono. Quer dizer, há maneiras, né, via aquecimento, reação química, eletrólise, como seja, de separar, por assim dizer, os elementos que formam a substância, se ela for composta por átomos de mais de um elemento químico. Né? E aí um fluxograma, coisa que o valha, né, para você usar de certos critérios para diferenciar quando você tem um elemento químico ou um composto. Né? Mas lembrar que uma substância química pode ser composta por átomos de mais de um elemento químico, né, como água, sacarose e outros. Bom, diferenciação também aí clássica, né, entre mudanças químicas e físicas, né? Sei lá, mudança do estado de agregação, passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso. A substância continua sendo a mesma, né? Simplesmente mudou o seu estado de agregação. Você diria que isso é uma mudança física. Né? Mas quando a substância sofre uma reação química, a sua composição é alterada. Né? Quando hidrogênio reage com oxigênio para formar água, por exemplo, você tem aí uma mudança química, uma transformação química ou uma reação química. Né? Não é simplesmente uma mudança de estado de agregação ou de fase cristalina ou qualquer coisa assim. Né? Realmente a composição química da substância é alterada. Né? E aí, de novo, para ilustrar, né, mudanças físicas e químicas, enfim. Você pode, por exemplo, misturar hidrogênio e oxigênio, fornecer energia, né, de forma tal a que eles reajam formando água. Você teve aí uma transformação química. Né? Ao final, você não tem mais hidrogênio, não tem mais oxigênio, você terá moléculas de água e não mais moléculas de hidrogênio e oxigênio misturadas. Né? Você deixou de ter uma simples mistura de hidrogênio e oxigênio para ter uma substância aí pura, com composição definida, etc., que é a água no caso. Né? Mas enfim, o contexto deixará claro, né, quando houve reação, quando não houve. Enfim, não é o tipo de coisa que vale a pena você querer decorar. Né? Mas enfim. Alterações químicas e físicas. As propriedades físicas podem ser intensivas, as propriedades físicas também podem ser extensivas. Né? As intensivas não dependem da quantidade de substância, né? Como densidade, temperatura, ponto de fusão. Né? E as extensivas dependem da quantidade, como massa, volume. Né? Evidentemente, aumentando a massa, aumenta o volume, via de regra. Né? Se eu estiver lidando com um sólido, por exemplo, né? Não tiver... um gás você ainda pode alterar a pressão, enfim, mas enfim. Né? Ponto de fusão, densidade, né? Isso não depende da quantidade que você está considerando. Tanto faz você medir a densidade da água usando 1 ml de água, usando 1 litro de água, a densidade é 1 grão por centímetro cúbico. Bom, separação de misturas, né? Aquela coisa que a gente vê lá desde o ensino fundamental, né? Areia misturado com sal, com não sei o que, você pode acrescentar água, né? O que é solúvel em água dissolve, é separado do que não é solúvel em água, mas enfim, técnicas de separação de misturas são várias, né? A que você vai utilizar vai depender da substância que você está considerando, se você pode aquecê-la ou não, se ela funde ou não, se ela é solúvel ou não em determinado solvente, qual é a quantidade presente, com que grau de eficiência você deve efetuar essa separação e por aí vai. Né? Técnicas diversas, mais comuns são destilação, filtração, né? E por aí vai. Bom, misturas homogêneas, né, de líquidos podem ser separadas por destilação. Mistura homogênea é uma solução, né? Não tem como você separar simplesmente filtrando. Né? Já misturas heterogêneas, né? Um sólido pouco solúvel misturado com uma espécie em solução, misturado com um líquido, pode separar por filtração. Né? Enfim, e por aí vai. Misturas homogêneas, um sólido dissolvido num líquido, os dois líquidos que são miscíveis entre si, mas que têm pontos de ebulição diferentes. Né? Você pode utilizar, por exemplo, destilação, aquecer a mistura. Se forem dois líquidos, o mais volátil vai destilar primeiro. Se for um sólido num líquido, o líquido vai terminar evaporando. Você pode recolher por condensação, o sólido vai restar, por aí vai. Enfim, e um sisteminha, né, para destilação simples. Né? Sistema clássico, né? Condensador aí de Liebig, né? Condensador reto.
Você passa um fluxo ali de água, né? A temperatura ambiente, né? Ou gelada, resfriada mesmo, se for o caso, né? No balão ali esquerdo, do lado esquerdo, né, o líquido evapora, passa pelo condensador, condensa, cai ali no balãozinho do lado direito, e o sólido, por exemplo, se for um sólido ou um líquido menos volátil, vai ficar ali no balão do lado esquerdo, né, onde você tem ali enfim, a sua mistura que você deseja, mistura homogênea e heterogênea que você deseja separar aí mediante destilação. Né. Uma outra técnica de separação de misturas que pode ser eventualmente empregada é a chamada cromatografia, né. Pode ser utilizada para separar misturas que têm diferentes habilidades para aderir a superfícies sólidas, etc. Né? Em química geral, ou às vezes no curso inicial de química orgânica, né? Você faz algum experimento ali envolvendo separação de misturas por cromatografia em placas, né? Prepara uma placa com sílica, por exemplo. Né? Mas dá para você fazer isso, por exemplo, em casa, né? Você pegar um recorte ali, uma tira de papel ofício, usar um lápis hidrocor, qualquer coisa assim, de uma certa cor, azul, por exemplo, riscar, depois colocar essa tira de papel aí num recipiente que tem um pouquinho de álcool, né, de etanol, deixar o etanol por capilaridade subir ali pelo papel e ir só separando os componentes da tinta, né? Você vai ver que a tinta azul ali do lápis hidrocor na verdade é formada por mais de uma tinta por mais de uma cor. Mas enfim, unidades SI é o Sistema Internacional, né? Sistema Internacional de Unidades. Vale a pena, nesse caso aqui, fazer a seguinte observação. Preste sempre muita atenção, né, porque no Brasil usamos muitos livros, geralmente traduzidos de edições americanas. Né? Aqui e ali algum livro da Inglaterra, mas normalmente é livro americano. Nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra, tem aquelas unidades medievais lá de medidas. Né? Galão, jarda, libra, onça e por aí vai. Né? Então, em muitos desses livros, as unidades não são unidades do sistema internacional, então preciso converter. Né? Mas no sistema internacional, por exemplo, a unidade de comprimento é o metro, e é algum múltiplo ou submúltiplo, né? Quilômetro, nanômetro. Né? A unidade de massa é o quilograma, de tempo é o segundo, a unidade de temperatura no sistema internacional, Kelvin. Né? Com a unidade de matéria é o mol, né? E por aí vai. Enfim, essas são as unidades do sistema internacional. Né? No que diz respeito aí, né, a massas, comprimentos e tal, né, atua aí o chamado sistema métrico, né, que foi implantado na França ali, enfim, nos comecinhos ali da Revolução Francesa, salvo falha de memória aí da minha parte. Mas enfim, e aí na tabela alguns exemplos de submúltiplos, né, múltiplos e submúltiplos, né, nanômetro, ou nano qualquer coisa, né, nano é 10 a menos 9, pico 10 a menos 12, né, né? Miligrama, 10 a menos 3 gramas, a milésima parte de um grama. Né? Quilo é 10 a terceira, 1 quilograma são 1000 gramas, 10 a terceira gramas. Sim, pessoal, a gente está dando uma passadinha de olhos aqui rápida, né? Explicando no ritmo, né? Que os slides não fiquem muito lentos, não fiquem uma coisa enfadonha, tá certo? Mas quem quiser é só parar o vídeo, né? Para poder olhar o slide aí com calma, acompanhar, né? Essa é a vantagem, né, de uma aula gravada. Você pode parar, repetir, né? Acompanhar o que você quiser, tá certo? Siga aí na sua velocidade, enfim, aquela que for adequada para você. Né? Precisamos aprender, é claro, a converter unidades. Né? Se um determinado problema você tem que usar uma equação que a temperatura deve estar em Kelvin, mas ela te é fornecida em graus Celsius, você vai ter que converter de graus Celsius para Kelvin. É só encontrar uma tabela, né, com fatores de conversão, tá certo? É como disse aqueles livros americanos, né, tem muitas vezes massas em libras, né, temperaturas, por exemplo, em Fahrenheit, né, comprimentos em milhas, por exemplo, e qualquer coisa assim que você tem que converter para as unidades do sistema métrico antes de eventualmente começar a trabalhar com elas, antes de aplicá-las, né, utilizá-las em determinadas equações. Né. E aí é só exemplos, né, converter graus Celsius para Fahrenheit, né, e por aí vai. Enfim, aquilo que a gente aprende lá no colégio. Né. Temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin mais 270. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Né? Enfim. A temperatura em Celsius é a temperatura em Fahrenheit é 1,8, né, vezes a temperatura em Celsius mais 32. Enfim, aquelas equações que a gente aprende lá no colégio. Né? Acho que são úteis se você tiver na cabeça, né, de memória, mas se não tiver, vai na tabela de fatores de conversão. Né? Até porque são muitas unidades, né, de temperatura, massa, temperatura nem tanto, mas vai lá, massa, energia, tem trocentas unidades. Né? Enfim, só pegar uma tabela de conversão de unidades.
E aí, só para dar uma ideia das diferentes escalas, né? Qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água nas diferentes temperaturas. Né? Textos em inglês, quase sempre as temperaturas vão estar em Fahrenheit, por exemplo, qualquer coisa assim. Né? Para o pessoal da engenharia, sobretudo, é preciso levar em conta isso. Né? Você pode cometer um erro de cálculo grosseiro, né? Se você não fizer as conversões de unidades corretas. Isso no mundo prático, inclusive, pode ter consequências graves. Né? Tinha lá um certo volume em galão, né? Um galão americano são quase 5 litros. Né? Se considerar que era em litros, quando era em galão, vai dar um erro grande. Né? Temperatura Fahrenheit, se achou que era em Celsius, vai dar um erro grande também. Mas enfim, atenção sempre, né, às unidades que estão sendo utilizadas. Bom, lembrar que 1 litro são 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, né, o que é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Então, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos ou 1 decímetro cúbico, 1000 ml, né, 1000 mililitros, ou 1000 centímetros cúbicos ou 1 decímetro cúbico, é a mesma coisa, 1 litro. Né? Se você esquecer, não tem importância, porque lembrar que é um cubo, né, com as arestas todas com o mesmo comprimento, e aí você vai conseguir criar aí os seus fatores de conversão. Né? Quando você tiver que converter, por exemplo, angstroms cúbico para nanômetros cúbico, por exemplo. Qualquer coisa assim. Enfim. Aí alguns exemplos, né, de utensílios de laboratório utilizados para medição de volume, né? Balão volumétrico, pipeta, bureta, seringa, proveta. Né? Lembrar que balão volumétrico, pipeta e bureta são vidrarias de precisão, né, como se diz no jargão, mas nesse caso, nesse contexto, precisão quer dizer exatidão. São medidas, são vidrarias que medem volume com valores exatos. Já, por exemplo, Erlenmeyer, Beck, proveta, que aparece aí na figura, não são vidrarias de precisão, né, ou de exatidão, seria melhor dizer. São vidrarias que não medem o volume com rigor, né, conforme nós veremos quando falarmos em solução. Para preparar uma solução, você usa, por exemplo, um balão volumétrico. Né, você não vai usar uma proveta, né, ou um Erlenmeyer. Bom, densidade, né? Você sempre vai trabalhar com densidade quando você falar em soluções, conversões muitas vezes de unidade de concentração, etc. Lembrar que densidade é massa dividido pelo volume, mas é a massa dividido pelo volume de um certo corpo, ou de um certo volume de solução dividido pela sua massa. Né? Não confundir com alguma unidade de concentração. Né? Quando você tem, por exemplo, a massa dissoluta dividida pelo volume da solução em litros, você tem a definição de concentração em grama por litro. Né? Nesse caso é a massa do que você está considerando, sólido, uma solução, um líquido que seja, dividido pelo seu volume. Né? E isso é a densidade, ou de um gás até se for o caso, mas enfim. E aí o autor vai diferenciar o que seria, né, precisão e exatidão. Né? Grosso modo, quer dizer, precisão está relacionada à reprodutibilidade das medidas. Se faz uma medida, 2, 3, 4, 5, os valores são praticamente idênticos. Então você tem precisão. Exatidão está relacionada ao valor correto da medida. Se eu tenho um peso padrão lá de 1 kg e meço 1 kg realmente, bom, então a minha balança está devidamente aferida, né? Eu estou obtendo valores aí exatos. Então exatidão tem a ver com o valor correto da medida. Precisão tem a ver simplesmente com a reprodutibilidade. Eu posso ter 5 medidas virtualmente idênticas, eu tenho precisão, mas elas estão muito distantes do valor correto. Então teria precisão, mas não teria exatidão. Né? E aí tentando representar o seguinte, né? No quadro aí, né? No alvo aí dos dados da esquerda, dardos da esquerda, você tem boa exatidão e precisão. Né? Os dados estão todos juntinhos, então você tem precisão, e eles estão juntos do valor correto, então tem exatidão. No segundo caso, a precisão é boa, os dados estão todos próximos, mas estão longe do alvo, né? Que seria o valor correto, estão longe do centro do alvo. Então você tem você tem precisão, boa precisão, mas não tem exatidão. E no segundo caso, os dados estão todos espalhados aí pelo alvo, e todos eles longe, né, do centro do alvo. Então você nem tem precisão, nem exatidão. Bom, algarismos significativos, isso é muito importante, né? Porque você vai fazer cálculo com calculadora científica, a calculadora vai te dar 5, 6, 7 casas decimais, quer dizer. Evidentemente não tem sentido físico trabalhar com tudo aquilo. Com quantas casas eu vou trabalhar? Via de regra, você tenta fazer uma correlação com uma realidade, né? Você usou uma balança que te dá a massa com 2 casas decimais. Então, se você vai utilizar um valor de massa medido naquela balança, trabalhe com 2 casas. Não importa que na hora do cálculo, a calculadora te dê 3, 4 casas decimais, 5, 6. Né? Enfim,
Mas via de regra aí depende, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar mais adiante em algum momento com o cálculo de fórmula mínima e molecular, né? Para garantir que não vamos ter nenhum erro, normalmente a gente convenciona trabalhar com 4 casas decimais. Mas enfim, né? A exatidão da medida que você está obtendo é que vai te dizer com quantas casas decimais você vai trabalhar. Né? E essa questão dos algarismos significativos, né? Enfim, leia o slide, pare, dê uma lida no slide, a gente não vai ficar lendo, né? Mas você vai trabalhar apenas com os algarismos que têm alguma representatividade física. Né? Uma balança analítica te dá a massa com 4 casas decimais. Né? Eu faço um cálculo na minha calculadora, eu tenho 7 casas decimais, mas não tem sentido trabalhar com as 7, por exemplo, né? Porque isso não tem sentido físico. Né? E aí o autor vai tecer algumas considerações sobre o que você deve fazer, né, na hora de atuar com fatores de conversão, né? Quantas casas usar, etc. Para um pouquinho, dê uma lida, tá certo? Mas é o tipo de coisa que também não vale a pena ficar decorando qualquer coisa assim, né? A prática, o fazer os cálculos, né, no laboratório, resolvendo os problemas de um livro, etc., vai te dar o insight, a percepção, né, de quando é conveniente ou não, quando é correto ou não usar 2 casas, 3 casas ou 4 casas decimais. Né? Mas um bom parâmetro é sempre o seguinte, quer dizer, se for uma medida experimental, né, o número de casas que você vai utilizar não pode ser maior do que aquela que o aparelho te dá. Né? Qualquer coisa do gênero, tá certo? Pessoal, esse é o final aqui do primeiro capítulo, tá certo? Temos uma passadinha rápida aí de olhos, né? Enfim, quem quiser volte, dê uma lida com calma, tá certo? Mas, de novo, o X da questão é partir para a resolução de exercícios, responder questões, resolver problemas. É isso que vai te dar um insight, vai te dar a pegada aí do que é apropriado, do que é correto no que diz respeito à resolução de problemas, no uso aí de algarismos significativos e por aí vai, tá certo? Mas tocaremos nessa questão, né, nos problemas ao longo aí do nosso curso, tá certo? Se o vídeo lhe foi útil de alguma forma, lhe trouxe aí algum insight, né, se inscreva no canal, ative as notificações, né, deixe o seu like, enfim, para que nós possamos subir aí nos parâmetros do YouTube e dar mais relevância ao canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Muito obrigado.